Olá, irmãos, estamos aqui para mais uma vez adorar ao Senhor. E esse momento eu convido vocês para que a gente possa fazer uma oração, para que possa entoar louvores ao nome do Senhor. Oremos. Soberano e eterno Deus, obrigado por mais um dia em nossas vidas, Senhor Deus. Nesse momento queremos entoar louvores ao teu santo nome. Fica conosco nesse momento, Senhor Deus, porque vamos entoar louvores, vamos abrir a tua palavra, Senhor Deus. É o que nós te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor, firme nas promessas. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar. Das tempestades desse meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro nessa luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento estamos no louvor Lar Feliz. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar, nesse lar perenal e feliz. Vou morar, nesse lar perenal e feliz. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem temor, sem tristeza nem dor. Vou cantar, nesse lar perenal e feliz. Vou cantar, nesse lar perenal e feliz. Deixarei este mundo afinal, para ir a Jesus adorar. Esse lar muito feliz eternal, com Jesus para sempre deixar. E deixar esse lar perenal e feliz. E deixar esse lar perenal e feliz. Amém. Amém. Louvado seja
seja Deus. Nesse momento, dado a oportunidade a vocês, para que vocês possam orar ao Senhor, pensar na situação que vocês estão passando agora, né? E agradecimento também a Deus. E logo em seguida eu faço uma oração. Oremos. Soberano, maravilhoso Deus, te agradecemos por mais um dia em nossas vidas, Senhor Deus, e nesse momento queremos externar o pedido que está sendo feito neste momento, Senhor Deus, está sendo elevado a Ti, pedido, um agradecimento. Nós sabemos o que essa pessoa está passando, mas Tu sabes, Senhor Deus. Então, nesse momento, por misericórdia, Senhor Deus, te pedimos para que o Senhor seja com esse pedido, com esse agradecimento também. Fique conosco, Senhor Deus, precisamos de Ti. É o que nós te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Pode orar, qualquer hora Ele vai te ouvir. Quando chorar, lembra das promessas que Ele fez. Quem é Ele que bate em tua porta e te chama? Quem é Ele que te protege, te cuida e te ama? É Jesus, é Jesus. Quando louvar, sinta o Espírito Santo. Quando clamar, abra o coração e deixa Ele entrar. Quem é Ele que bate em tua porta e te chama? Quem é Ele que te protege, te cuida e te ama? É Jesus, é Jesus. Salvador, o Criador do céu e da terra, o sol e o mar e os animais, e no sétimo dia descansou, o abençoou, descansou, o abençoou. O Salvador, o Criador do céu e da terra, o sol e o mar e os animais, e no sétimo dia descansou, o abençoou, descansou, o abençoou e o santificou. Quando louvar, sinta o Espírito Santo. Quando clamar, abra o coração e deixa Ele entrar. Quem é Ele que bate em tua porta e te chama? Quem é Ele que te protege, te cuida e te ama? É Jesus, é Jesus. Salvador, o Criador do céu e da terra, o sol e o mar e os animais, e no sétimo dia descansou, o abençoou, descansou, o abençoou. O Salvador, o Criador do céu e da terra, o sol e o mar e os animais, e no sétimo dia descansou,
o abençoou, descansou, o abençoou, descansou, o abençoou, e no sétimo dia descansou, o abençoou e o santificou. Olá, mais uma vez estamos aqui para dar sequência à nossa série, que é baseada em Mateus 5, o Sermão do Monte. Mas essa série tem um tema parecido, Mensagens da Montanha. Ou seja, naquela montanha, Jesus reuniu ali os seus discípulos, reuniu também muitos seguidores curiosos, estavam ali, e naquele momento Jesus repartiu princípios do reino. E eu disse no encontro passado que nós não vamos estudar todo o Sermão da Montanha, mas nós vamos estudar somente as bem-aventuranças. 8 razões para sermos felizes. Estamos vivendo em um momento desafiador da história, e se é um momento que as pessoas estão buscando a felicidade, esse é o momento. Quem não quer ser feliz, não é isso? No encontro passado nós vimos a primeira bem-aventurança, os humildes de espírito. Aprendemos que humildade é reconhecer a nossa dependência de Deus, reconhecer que nós somos pobres espiritualmente falando por nós mesmos, mas Deus, ele preenche a nossa vida e podemos então ser pessoas ricas, não pelas nossas forças, pelas nossas capacidades, mas pela plenitude de Deus em nossa vida. Hoje nós vamos continuar estudando mais uma bem-aventurança, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aqui, já marcada em Mateus 5, e nós vamos então estudar hoje 2 bem-aventuranças, mais 2, a segunda e a terceira, capítulo 5, verso 4 e depois verso 5. Primeiramente então, vamos estudar a segunda bem-aventurança, que está no capítulo 4. Olha só o que diz a palavra de Deus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui na minha Bíblia eu tenho a versão Almeida Revista Atualizada, mas eu anotei aqui também uma outra versão, e eu gostaria de ler. Essa outra versão é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Traz um entendimento, não digo entendimento, mas uma versão, né, mais contemporânea. E na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, esse texto é colocado da seguinte forma: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Aqui nós estamos falando de choro, né? Chorar. E eu sei que existem várias razões para nós, seres humanos, chorarmos. Tem uns que choram mais, tem outros que choram menos. Mas a verdade é que em algum momento da nossa vida nós choramos por alguma razão. E quando a gente volta agora pensando naquele diálogo entre Jesus, seus seguidores, Jesus, seus discípulos, aqueles ouvintes que estavam com Jesus ali naquele momento, eu posso dizer para você que eles ali tinham muitas razões para chorar. Muitas razões para chorar. Eles viviam em um momento de insegurança política, por exemplo. Historicamente nós sabemos de que os judeus, eles estavam de certa forma dentro de uma colonização romana. Eles eram ali uma colônia romana, e havia insegurança política. Eles também eram oprimidos, eles eram discriminados, eles também estavam no momento de escassez econômica. Um cenário não muito bom. Eu tenho uma certeza que muitos daqueles que ouviam Jesus, muitos daqueles que estavam ali naquela montanha, escutando ali o seu sermão, tinham várias razões para chorar. Várias razões. Eu citei apenas algumas das razões. E em nossos dias, nós temos muitas razões para chorar. Talvez razões
parecidas com eles, insegurança política, escassez econômica, talvez algum tipo de opressão que nós seres humanos sofremos em algum momento da nossa vida. Eu não sei em que contexto você está, mas eu sei que nós temos muitas razões. No dia a dia nós sofremos aí situações que nos fazem realmente chorar. Mas olha, Jesus não estava falando desse choro, especificamente desses motivos que eu citei. Aqui Jesus estava falando de um outro tipo de choro, de tristeza. Era a tristeza daquelas pessoas que sentem ali o peso do pecado. Aquelas pessoas que sentem o peso de um erro. Aquelas pessoas que sentem peso de um ato falho. E essas pessoas se entristecem. E segundo o que Jesus estava trazendo para eles, essas pessoas que se entristecem pelo peso de um pecado, por uma consequência talvez indesejada, por um ato falho, essas pessoas que choram por isso serão consoladas por Deus. Era isso que Jesus estava falando. É lógico que nós temos muitas razões para chorar, mas Jesus estava falando do pranto espiritual. Quantas vezes nós nos derramamos aos pés de Deus, talvez clamando a Ele. Muitos de nós talvez acordamos, não temos mais vontade de ler a Bíblia, não temos mais vontade de ter aí um relacionamento íntimo com Deus, perdemos a vontade de ter um contato com Deus talvez. Muitos de nós estamos aí lidando com um sentimento de culpa, algum erro que foi cometido talvez há muito tempo atrás e nós não conseguimos lidar com essas questões. O pranto espiritual, coração amargurado, coração que sente essa distância de Deus. É desse choro que Jesus está falando. E nós que somos cristãos, nós que seguimos os ensinamentos de Jesus, nós temos a certeza de que a vida cristã não é tão fácil. Se alguém ofereceu para você uma vida cristã de só flores, de um mar de rosas, sem problemas, um céu azul, sem tempestade, esse não é o cenário real da vida daquele que é um devoto de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse que nós teríamos aflições, o próprio Jesus disse que nós teríamos aí problemas para administrar. Então a nossa vida é uma vida de lutas, e muitas vezes nós vamos chorar. Jesus, olhando para aqueles ouvintes, ele disse o seguinte: se você chorar por uma questão espiritual, talvez chorar por conta de um ato falho que você cometeu, tenha certeza que o Senhor Deus vai lhe consolar, vai lhe conceder o perdão, porque felizes são aqueles que choram, porque receberá o consolo de Deus. É claro que os nossos pecados entristecem a nossa alma, a nossa vida. É claro que os nossos erros nos fazem sofrer bastante, mas nós temos a promessa de Deus de que Ele vai nos consolar, vai consolar o coração daquele que quer realmente fazer a sua vontade, está lutando contra uma natureza pecaminosa. Nós somos pecadores. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos aí, por exemplo, Paulo dizendo que aquilo que ele queria fazer, o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. E num instante ele estava fazendo o mal, que era algo que ele não queria fazer. Essa é a luta de nós cristãos. Uma luta constante, uma guerra entre uma área da vida que quer fazer o bem e uma área da vida que quer fazer o mal. Uma luta constante. Eu gostaria de trazer para você um outro texto, Salmo 30, verso 5. E aqui nós temos o vislumbre de um mesmo cenário trazido aí por essa bem-aventurança. Olha o que diz o Salmo 30, verso 5, anotei aqui. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Talvez eu esteja falando para alguém que está aí passando por um momento espiritual muito difícil.
Talvez eu esteja falando para alguém que está chorando, às vezes chorando ali internamente, na sua mente, sofrendo, ou às vezes literalmente derramando lágrimas por alguma luta espiritual. Eu quero dizer para você que aqui nesse salmo que nós lemos, no Salmo 35, nós temos uma promessa de Deus, porque o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem o amanhecer, vem o alvorecer, vem um consolo de Deus. Porque felizes são os que choram, porque serão consolados por um Deus de amor. Deus não quer ver a gente sofrendo. Não precisamos estar aí lidando com sentimento de culpa. Nós temos a certeza na palavra de Deus que o perdão é garantido para aqueles que abrem o coração, rasgam o coração, que abrem aí a sua mente para receber o perdão de Deus. Mas é claro, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que confessar os nossos pecados, nós temos que reconhecer os nossos erros. Mas isso traz tristeza, isso traz choro, isso traz sofrimento. Mas felizes são aqueles que sofrem por isso. Sabe, amigos, é Jesus que derrama o óleo nas nossas feridas e concede paz. É lógico que ali Jesus estava relacionando todo aquele estudo, todos aqueles princípios para o Pai, o Deus Criador. Mas Jesus era o próprio Deus, ele estava ali como o Deus encarnado. E na sua Bíblia nós percebemos várias promessas, nós lemos várias promessas de que é Ele que concede a paz. É Ele que concede a paz. O próprio Cristo foi a reconciliação entre os pecadores, né, a raça caída e o Deus Criador. O próprio Cristo é essa ligação entre aquele pecador que está ali sofrendo, mas a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado, é Ele que julga a nossa causa, é Ele que também nos defende. Ele é o juiz e o advogado, Ele julga e Ele defende. Essa é a promessa bíblica. É esse Jesus que derrama o óleo sobre as nossas cabeças e concede a paz. Às vezes nós choramos, às vezes esse choro traz devastação, às vezes as consequências dos nossos atos devastam a nossa mente e o nosso emocional. Mas nós temos a promessa bíblica de que felizes são aqueles que choram, porque vão receber o consolo de Deus. Como eu falei, não é o choro por qualquer coisa, desagradando o nosso Deus. Então aqui nós temos a segunda razão para sermos felizes. A segunda razão para sermos felizes é que as pessoas que choram e lamentam sua própria maldade e os erros cometidos contra Deus serão consoladas pelo único consolo que realmente traz paz ao nosso coração. O consolo de um Pai de amor, o consolo de um Pai de misericórdia, que traz ali perdão e graça a nós pecadores. Quantas pessoas têm tido aí noites e noites sem dormir, porque não conseguem se perdoar? Quantas pessoas têm talvez ali atrapalhado a sua saúde emocional, tem talvez ali prejudicado a sua saúde emocional, porque não consegue também conceder o perdão às pessoas. Mas nós temos que entender que nós servimos a um Deus de amor, a um Deus de graça, a um Deus de perdão. Se eu estou falando para alguém que está com alguma dificuldade de receber o perdão de Deus, de entender o perdão de Deus, porque você já recebeu o perdão de Deus. Se eu estou falando para alguém que está com alguma dificuldade de conceder o perdão, eu quero dizer para você que nós temos que confiar no poder de Deus, no perdão de Deus. E se Ele já perdoou, nós temos que estar em paz, tranquilos, porque Jesus morreu por nós, como nosso substituto. E quando nós acreditamos em Jesus como nosso Salvador, quando nós abrimos o nosso coração a Ele, confessamos o nosso pecado, os nossos pecados, Deus concede o perdão e nós podemos ter paz. Porque o choro pode durar uma noite, mas ao romper do dia vem a alegria e o consolo de Deus, porque nós nos sentimos perdoados. Segunda razão, então, para nós sermos felizes, nós encontramos na segunda bem-aventurança, é de que quando nós lamentamos,
quando nós choramos pela nossa condição pecaminosa, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós choramos aos pés de Deus por algum problema que está ocasionando tristeza a Deus, desonrando o nome de Deus, nós vamos receber o consolo de Deus. Porque um coração que está ali confessando o seu erro, não ficará sem o perdão divino, não ficará sem a graça de Deus. Mas eu gostaria de avançar para a terceira bem-aventurança, que está aí no verso 5. E Jesus continua dizendo ali para aqueles homens e mulheres que estavam escutando o seu sermão, ele diz assim, ó: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqui Jesus não está falando de uma terra desse mundo. Aqui Jesus não está falando de um terreno em algum lugar aí desse planeta, não. Jesus estava dizendo da terra santa, da Nova Jerusalém, dos céus, de uma promessa que eles estavam já entendendo, estavam já compreendendo pelas parábolas de Jesus, pelos ensinamentos de Jesus. Jesus disse assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, ou seja, eles serão salvos. Mas o que seria uma pessoa mansa? Quando nós ouvimos essa expressão, né, um homem, uma mulher, né, que ali tem uma certa mansidão, nós imaginamos uma pessoa calma, talvez ali, que nada atrapalha o seu humor, talvez uma pessoa ali de uma fala, né, tranquila. Será que é isso mansidão? Será que é isso mansidão? Bem, mas não é só isso. Quando a gente vai para o original, e nós sabemos que a Bíblia foi escrita em outro idioma diferente do nosso, e no original bíblico, essa palavra manso, no original, está relacionado com muitas coisas. Por exemplo, uma pessoa gentil, uma pessoa humilde, uma pessoa atenciosa, uma pessoa cortês. A palavra mansa tem uma amplitude maior no texto original bíblico. Uma pessoa gentil, humilde, atenciosa e cortês. Essa era uma pessoa mansa, de acordo com o discurso de Jesus. Então, aqueles que têm um espírito gentil são considerados mansos. E aqui Jesus está dizendo assim: feliz aqueles que têm esse espírito gentil, aquelas pessoas que têm um espírito de humildade. E sabe, amigos, como é difícil nós sermos às vezes gentis em algumas situações. Talvez quando você está aí numa situação tranquila, recebendo só elogios, ninguém pisa no seu pé, ninguém fala mal de você, é mais fácil nós sermos mansos, não é mesmo? Mas quando alguém olha de cara feia para você, quando alguém pisa no seu pé, quando você descobre que alguém está falando mal de você, aí o homem ou a mulher se transforma. Uma pessoa mansa é uma pessoa gentil, uma pessoa cortês, uma pessoa que sabiamente lida com a oposição, e nós temos muitas oposições, muitos desafios. E é assim que nós devemos lidar com o dia a dia, das implicações que às vezes tiram a nossa paz, às vezes tiram o sossego, mas precisamos ser mansos, não pelo nosso poder, mas pelo poder de Deus na nossa vida, pelo poder do Espírito Santo em nossa vida. Quantas vezes nós estamos em determinada situação e a gente faz coisas que não deveriam fazer, talvez algo que tira aí a nossa paz, tira a nossa paciência. E tem pessoas que são talvez ali mais coléricos, né? Pessoas que são mais explosivos, vamos dizer assim. E quando recebe uma palavra ali que não gosta, já, né, derrama tudo ali que está ali dentro do coração, a raiva aflora, enfim. Nós precisamos ter cuidado com isso. Sabemos que somente pela uma transformação do Espírito Santo é que nós vamos ter condição de ser pessoas mansas, gentis e cortês a todo tempo. Porque essa é a vontade de Deus. É lógico que existem momentos na vida que a gente precisa ter mais firmeza. Mas você ser mais firme, você ser uma pessoa decidida, não quer dizer que você está tirando a mansidão ali
principalmente dada pelo Espírito Santo na transformação do homem. Felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Porque se a gente não praticar isso, a gente pode perder até a salvação. Nós podemos talvez trazer, não bênçãos para a nossa vida, mas trazer maldição para a nossa vida. Em outras palavras, nós temos que estar preparados para os desafios dessa vida. Olha, quando a gente analisa a vida de Jesus, por exemplo, nós percebemos o quanto Jesus reagiu de uma maneira assim equilibrada com a oposição da qual ele lidava. Mas aí você pode dizer assim, não, Jesus era Deus, Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o Messias, então ele conseguiu fazer isso. Mas nós podemos analisar os discípulos, pessoas que não tinham talvez ali o preparo que Jesus teve, não tinham ali talvez a plena comunhão que Jesus teve, mas esses homens e mulheres também que eram seguidores de Jesus, nós vemos homens e mulheres sabendo lidar de forma assim equilibrada com a oposição. Por exemplo, Paulo, um grande missionário, um grande pregador da palavra de Deus, foi perseguido, açoitado, sofreu bastante, mas sempre se manteve firme e manso, gentil e cortês, sempre amando as pessoas, perdoando as pessoas. É por isso que Jesus, quando reuniu aquelas pessoas ali naquela montanha para trazer princípios do reino, ele olhou para aquelas pessoas e disse assim que elas deveriam ser mansas, porque é dessas pessoas que será o reino de Deus. Será que eu e você precisamos ser mais mansos? Será que eu e você precisamos mudar alguma coisa em nossa vida para refletirmos esses princípios? Olha só, talvez você esteja enfrentando algum problema na sua vida, alguma oposição na sua vida, alguma perseguição na sua vida que tem tirado a sua paz. E às vezes você está falando coisas que não deveriam falar. Mas que você possa buscar a presença do Espírito Santo em sua vida, a transformação do Espírito Santo, da palavra de Deus, para que sabiamente você responda de uma maneira positiva a essa oposição que você está sofrendo. A mansidão não é para a gente colher coisas ou consequências terrestres. Quando Jesus disse que eram para as pessoas ser mansas, gentis, ele não estava dizendo que elas colheriam resultados terrestres, não. Jesus está falando de uma mansidão, onde nós colheríamos consequências eternas para a eternidade. Talvez você esteja aí pensando que é difícil ser assim, e é difícil mesmo, mas que você busque realmente a orientação do Espírito Santo todos os dias, para que de alguma forma a mansidão seja presente na sua vida. Sabe, amigos, Provérbios 15:1, eu gostaria de citar esse texto que está em Provérbios 15:1, diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A resposta calma, a resposta calma, ela desvia a fúria, ela desvia a fúria. Aqui o sábio estava analisando uma situação de duas pessoas que talvez estavam ali discutindo, talvez estavam ali debatendo, e em algum momento ali, um ficou mais irado do que o outro. E o seu oponente, percebendo ali que o outro estava um pouco mais alterado, ele ali começou a trazer respostas e palavras calmas, que aí tem esse poder de desviar a fúria. Precisamos realmente seguir o exemplo de Jesus, seguir os seus ensinamentos, e é por isso que a terceira razão para ser feliz é ser manso, porque os mansos herdarão a terra. Ser manso não é se irritar facilmente, não é de certa forma ser calmo ao extremo, como eu falei no início, não é isso. Ser manso é obedecer aos princípios de Deus, refletindo o caráter de Deus, refletindo ali talvez um princípio
que não está na nossa alma, não está na nossa concepção como ser humano, mas um princípio que é um reflexo do Espírito Santo trabalhando em nossa vida. É feliz aquele que se preocupa em vencer o mal, não com o mal. É feliz aquele que se preocupa em vencer o bem com o bem. Talvez eu esteja falando para alguém que precisa dessa qualidade, que precisa desse fruto do Espírito, mansidão. E eu quero dizer para você que todos nós precisamos de transformação. Em alguma área da vida, talvez a mesma transformação que eu preciso não seja a sua. Talvez a área que você esteja aí lutando não seja a minha. Todos nós precisamos melhorar em alguma coisa. Mas se você precisa melhorar nesse ponto de mansidão, eu tenho a certeza que se você se colocar na presença de Deus e querer essa transformação, o Espírito Santo vai fazer a transformação necessária. Hoje nós apresentamos duas razões, mais duas razões para sermos felizes. A primeira razão, chorar. Não um choro qualquer, mas chorar por uma tristeza espiritual, por algo que está desonrando o nome de Deus. A terceira razão, é feliz aquele que é manso, porque aquele que é manso está representando o reino de Deus. Aquele que é manso está desviando a ira com palavras de paz, de amor e perdão. Eu gostaria de orar por você, mas antes da oração nós temos mais uma música. Que você possa então receber esse louvor e clamar ao Senhor por essas duas qualidades. Reconhecer que muitas vezes nós estamos desonrando a Deus e por essa tristeza confessar o seu pecado e buscar o perdão de Deus e também ser manso, para que o Senhor Deus reflita em suas ações o seu caráter, um caráter de mansidão e gentileza para a eternidade. Deus que fez o céu, a terra e o mar e me fez a sua imagem e semelhança. Sabia que o homem seria infiel, mas não desistiu. Morreu numa cruz antes mesmo do mundo existir, e empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Se você pensou em dar as costas e fingir que não há alguém que dá razão pro existir, sabia que o homem seria infiel, mas não desistiu. Morreu numa cruz antes mesmo do mundo existir, e empoeirou suas mãos e seus pés. Foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver.
soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Eu fico imaginando como aquelas pessoas receberam esses ensinamentos de Jesus. Talvez conceitos que confrontaram a vida delas. E eu tenho a certeza que esses conceitos também nos confrontam. São conceitos do reino, são conceitos aí que talvez a gente não está acostumado a viver, não está acostumado a vivenciar, não está acostumado a ver nas outras pessoas. Mas eu quero dizer para você que isso aqui não é uma garantia, não é uma filosofia humana. Esses princípios não são do homem, mas são de Deus. E Deus, Ele concede esses princípios, Deus concede essas atitudes pelo Espírito Santo, pelo agir dEle em nossas vidas. Se você quer ter essa percepção espiritual de se entristecer pelos erros e os pecados que cometemos, se você quer sempre chorar a Deus reconhecendo os erros e pecados que você comete, se você também quer ser manso de coração, você quer ser gentil e cortês, eu quero te desafiar a ter um relacionamento com esse Deus, porque é a partir desse relacionamento que nós temos com Ele, a partir dessa transformação feita pelo Espírito Santo, é que nós conseguimos refletir esses princípios e sermos felizes. Talvez essa felicidade a gente não ainda desfrute aqui na terra, mas aqui Jesus está falando de eternidade. Eu quero orar por você, para que nós, eu e você, que está me ouvindo agora, possamos nos preparar, seguindo esses princípios, para um dia morarmos com Ele eternamente. Vamos orar nesse momento. Obrigado, bom Deus, pela oportunidade que nós tivemos de mais uma vez abrir, Senhor, a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque mesmo um sermão tão antigo, mesmo sendo tão antigo, ele é tão atual, ele é tão importante para as nossas vidas. Aqui Jesus ensinou alguns princípios esses que nós precisamos entender. Atitudes essas que nós precisamos compreender. Mas, Senhor, nós somos pecadores. Nós somos seres humanos limitados. E nós precisamos do agir de Deus, do Espírito Santo em nossa vida, para que nossa vida, de fato, seja transformada. Nos ajude, Senhor, a lidarmos com essas situações. Quantas vezes nós choramos porque nós desonramos o Teu nome, Senhor. Quantas vezes nós ficamos tristes porque nós sabemos que estamos fazendo algo que não é da Tua vontade. Mas, Senhor Deus, a Tua palavra diz que aqueles que choram por essas razões serão consolados, receberão perdão de Deus, receberão a misericórdia de Deus, aquilo que é necessário para continuarmos a vivermos, e principalmente crendo que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, o nosso substituto, e é Ele, por meio dEle, pela intercessão dEle, que nós recebemos o perdão do nosso Deus. Quantas vezes também nós estamos lidando com oposição, quantas vezes nós estamos aí lidando com as nossas emoções, mas, Senhor, nos ajude a sermos mansos, a sermos humildes, gentis e corteses, para que o Teu reino seja realmente proclamado aqui nesse mundo. E talvez, Senhor, uma atitude assim, que para muitos é uma atitude talvez de uma pessoa fraca, de uma pessoa talvez que não tenha ali um discernimento, que vivemos em um mundo onde o mais forte vai vencer. Talvez essa pessoa que está seguindo esse princípio não vai colher as consequências aqui nessa terra, mas a Tua promessa é que os mansos herdarão a nova terra. Por isso, Senhor, que o nosso foco esteja no céu. Abençoa a Tua igreja, abençoa todos aqueles que estarão assistindo, Senhor Deus, mais essa mensagem,
Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado por mais uma vez estar nos acompanhando. Que Deus te abençoe. E na próxima semana teremos mais um encontro para estudarmos mais uma bem-aventurança. Que Deus te abençoe.